Neste vídeo, viajaremos no tempo para relembrar um dos momentos mais impactantes da história brasileira, o fatídico dia 28 de junho de 1938, há exatamente 85 anos. O rei e a rainha do cangaço, Lampião e Maria Bonita, junto com outros 9 cangaceiros, tiveram um destino trágico e misterioso. Conheça os eventos que levaram à queda do lendário casal do cangaço e como esse episódio deixou uma marca indelével na memória do Nordeste brasileiro. Prepare-se para uma viagem emocionante ao passado, explorando lendas, aventuras e a incrível história desses personagens que ainda fascinam o imaginário popular. Descubra como o poder do cangaço foi interrompido, mas sua lenda vive para sempre. Em 28 de julho de 1938, ocorreu um marco histórico no Brasil, pois foi o fatídico dia em que o lendário cangaceiro, Lampião, foi assassinado na Grota do Angico. Esse trágico evento encerrou de forma dramática e emblemática um dos movimentos mais notáveis e controversos da história do país, o cangaço. A morte de Lampião deixou um legado de mistério, fascínio e discussões sobre seu papel na cultura e no imaginário brasileiro. Sua história continua a despertar interesse e curiosidade até os dias de hoje. Naquela manhã de quinta-feira, Lampião e seu bando seguiam com cautela pelas trilhas do sertão nordestino. O sol se erguia no horizonte, banhando tudo com seus raios dourados, mas um pressentimento incomodava alguns dos cangaceiros. Pedro de Cândido, um coiteiro de confiança, agia de forma estranha e despertava desconfiança em alguns deles. Enquanto seguiam o caminho, Lampião notou os olhares receosos de alguns companheiros. Era um dia tranquilo, mas algo no ar parecia errado. A atmosfera carregava uma tensão silenciosa, como se um presságio sombrio estivesse à espreita. No acampamento improvisado para o almoço, os cangaceiros se reuniram em volta do fogo para compartilhar histórias e risadas, mas mesmo no meio da descontração, o desassossego não deixava Lampião. Ele não conseguia se livrar da sensação de que algo estava prestes a acontecer. Era uma vez um império que se erguia altivo, com seus heróis e suas histórias de glória, mas como tudo na vida, esse império também estava destinado a cair. A história, independente de sua narrativa, sempre tem um final. Às vezes, esse desfecho é escrito com a tinta da divina misericórdia, outras vezes, vem manchado com a cor negra da fatalidade e da tragédia. O certo é que não podemos escolher nem fugir desse fim, seja ele qual for. Nas terras áridas do Nordeste brasileiro, uma saga marcante surgiu: o cangaço, liderado pelo lendário Lampião e sua rainha, Maria Bonita. Eles foram figuras temidas e reverenciadas, protagonistas de uma história de coragem e luta contra as injustiças sociais e a seca devastadora que assolava a região. Mas o ciclo da vida é implacável, e a fatalidade os alcançou na quinta-feira, dia 28 de julho de 1938, na Grota do Angico. Lampião e seu bando se encontravam em um esconderijo, planejando um ataque contra um tenente rival. Porém, o destino tinha outros planos e a traição estava no ar. O tenente João Bezerra, movido por sede de vingança, soube do esconderijo através de um coiteiro, e preparou uma emboscada mortal. Naquele dia fatídico, o tiroteio ensurdecedor rasgou o silêncio da grota, e o cangaço chegou ao fim. Lampião, Maria Bonita e outros cangaceiros tombaram diante das rajadas de balas. Maria Bonita, a rainha destemida, ainda viva, foi degolada enquanto pedia ajuda a um amigo fiel. O cangaço sucumbiu naquele lugar, e a história transcendia a morte, ecoando como uma novela real de capítulos sem fim. As cabeças de Lampião e Maria Bonita, exibidas como troféus, percorreram várias cidades, mas, finalmente, foram sepultadas em Salvador, encerrando definitivamente esse capítulo sombrio da história brasileira. Assim, a saga de Lampião e Maria Bonita, com seus momentos de glória, traição e tragédia, continua a fascinar gerações.
Eles foram heróis e vilões, personagens reais em um épico que jamais será esquecido, deixando marcas indeléveis no sertão e na memória do povo brasileiro. E, assim, os anos se passaram, mas a história de Lampião e Maria Bonita não foi esquecida. O mito do cangaço permaneceu vivo nas lembranças daqueles que viveram na época e nas gerações que vieram depois. A saga do Rei do Cangaço ganhou novos contornos, com lendas, músicas e filmes contando e recontando suas façanhas e tragédias. O Nordeste do Brasil continuou sendo palco de histórias fascinantes e personagens marcantes. A região viu nascer outros heróis e vilões, cada um com sua história de coragem, injustiças e desafios enfrentados em meio ao sertão implacável. Porém, mesmo com o passar do tempo, o espírito de resistência e a luta pela sobrevivência continuaram a ser traços marcantes do povo nordestino. Eles enfrentaram as secas, a pobreza e as adversidades com bravura e criatividade, mantendo viva a cultura da região. As lendas de Lampião e Maria Bonita se entrelaçaram à identidade do Nordeste brasileiro, ecoando em festas populares, no cordel, na literatura e nas artes. As histórias de heroísmo e audácia inspiraram gerações a lutar pelos seus sonhos, a enfrentar os desafios e a jamais desistir. E, assim, o ciclo da vida continuou, com novas histórias sendo escritas e narradas. O Império do Cangaço, um dia temido e poderoso, se transformou em um símbolo de resistência e orgulho para o povo nordestino. Ainda hoje, quando se caminha pelas terras áridas do Nordeste, é possível sentir a presença invisível de Lampião e Maria Bonita. Eles se tornaram mais do que simples personagens históricos, mas ícones imortais de um tempo e lugar que resistem ao esquecimento. E, assim, a história continua, com novos capítulos sendo escritos a cada dia. A saga do cangaço se tornou uma parte indissociável da cultura nordestina, eternizada no coração do povo que carrega em sua alma a força e a bravura desses destemidos guerreiros do sertão. Com o passar dos anos, a região nordeste do Brasil passou por transformações significativas. As secas, que outrora castigavam implacavelmente a terra, foram mitigadas por projetos de irrigação e políticas de desenvolvimento. A infraestrutura melhorou, e a vida no sertão se tornou mais viável. A cultura nordestina, rica em cores, sabores e ritmos, ganhou destaque nacional e internacional. O forró, o baião, o frevo e outros estilos musicais tornaram-se símbolos da alegria e da diversidade cultural da região. As festas populares, como São João, o Carnaval e a festa de Nossa Senhora da Conceição, continuaram a reunir o povo em celebração à vida e à fé. Mas, apesar do progresso, o Nordeste ainda enfrenta desafios. A desigualdade social persiste, e a falta de oportunidades afligem muitas comunidades. Porém, a resiliência e a esperança do povo nordestino são inabaláveis. As histórias do cangaço continuaram a inspirar a literatura e o cinema. Novas interpretações sobre o Rei Lampião e a Rainha Maria Bonita surgiram, trazendo nuances e reflexões sobre a complexidade humana e a sociedade da época. Nos dias de hoje, o turismo regional floresceu, e visitantes de todo o mundo são atraídos pelas belezas naturais e pela cultura vibrante do Nordeste. Cidades históricas como Piranhas e Poço Redondo preservam a memória do cangaço, tornando-se destinos de peregrinação para os curiosos e interessados na saga do famoso bando. A memória de Lampião e Maria Bonita é mantida viva através das gerações. Os mais velhos contam suas histórias aos mais jovens, e o legado desses cangaceiros lendários permanece como um exemplo de coragem e determinação. Enquanto o sol nasce e se põe no sertão, a história do cangaço ecoa nas vozes dos repentistas e no som dos triângulos e zabumbas. O passado e o presente se entrelaçam, e o Nordeste continua a escrever sua narrativa única, contada através da simplicidade das casas de taipa, dos vastos coqueirais e da vastidão do sertão. E assim, a saga do cangaço e a história do Nordeste brasileiro se fundem, tornando-se uma só.
As cicatrizes do passado convivem em harmonia com o pulsar do presente, criando um mosaico colorido e fascinante que encanta a todos que têm o privilégio de conhecer essa terra de histórias imortais. Portanto, cada novo amanhecer traz consigo a certeza de que a história do cangaço nunca será esquecida, pois ela permanece viva não apenas nos livros, mas no coração e na alma do povo nordestino. A força, a coragem e a cultura desse povo único são as verdadeiras chamas que mantêm a memória de Lampião e Maria Bonita acesa para sempre. E assim, o ciclo da vida da história continua, no ritmo cadenciado do sertão, onde a beleza e a bravura se encontram em uma dança eterna de esperança e superação.